O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo da Páscoa, conhecido também como o Domingo do Bom Pastor, devido ao trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. E a igreja, neste domingo, reza pelas vocações. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas, porque acreditamos que o Senhor continua a cuidar do seu povo, do seu rebanho, por meio dos pastores que são capazes de conduzi-los ao caminho de Deus. E o Evangelho está situado numa dimensão muito interessante do Evangelho segundo João. A primeira parte do Evangelho de João nos apontam os sinais de Jesus, nos apontam os milagres que Jesus faz, manifestando o poder de Deus, manifestando que o reino de Deus já está estabelecido em nosso meio. E a segunda parte do Evangelho segundo João vai nos trazer as autorrevelações de Jesus, o eu sou de Jesus. Então nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Então a segunda parte
nos aponta para quem é Jesus. E vai ser nesta dinâmica que nós compreenderemos o evangelho que acabamos de ouvir. Depois, um segundo elemento para nos introduzir no texto. A metáfora entre pastor e rebanho, ela era muito comum entre o povo de Israel, porque o animal que mais se criava na época de Jesus era a ovelha. Então, logo falar de redil, de pastor, de rebanho, de ovelhas, era algo da cultura do povo que ouvia Jesus. E por fim, o terceiro elemento, aquilo que diz respeito à tradição bíblica. Se vocês voltarem lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, vocês já ouvirão esta metáfora para falar de Deus como o pastor e do seu povo como as ovelhas, como o seu rebanho. E lá o profeta Ezequiel profetizou: como os pastores não cuidavam bem das suas ovelhas, o próprio Deus suscitaria um bom pastor que orientaria, que cuidaria das suas ovelhas. Então, falar deste tema aos ouvintes de Jesus já ressoava de maneira comum. Esta é uma breve introdução para que agora nós sejamos capazes de entrarmos no texto de hoje. Então, se você tem o Evangelho em mãos, eu te convido a tomar os versículos 1 e 2. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, no início do texto, Jesus nos apresenta duas figuras. Quais são elas? A do pastor e a do ladrão. Como que se criava ovelhas na época de Jesus? Durante o dia, elas ficavam no pasto. E o pastor cuidava. Durante a noite, o pastor reunia todas essas ovelhas e as colocava dentro de um redil. Aqui no Goiás nós chamamos de curral. O que é o redil? É um cercado onde se colocava as ovelhas para que elas não se perdessem durante a noite. E cada pastor tinha um guarda que vigiava as ovelhas enquanto o pastor tinha que descansar para dar conta do batente no outro dia. E esse cercadinho tinha uma porta, aonde as ovelhas entravam e aonde as ovelhas saíam. Tem a autoridade diante das ovelhas. O ladrão é aquele que mata, que destrói, que rouba e que tem que pular o redil. Por quê? Porque ele não tem a mesma autoridade do pastor. E aqui nós devemos tomar esse trecho do Evangelho para uma tomada de consciência que nos pede, consequentemente, uma tomada de decisão. Se nós somos considerados as ovelhas, porque o que se tem hoje, como diz o ditado, não é? De ladrões querendo utilizar pele de pastor, não é somente um ou dois. E as ovelhas precisam estar com os ouvidos afiados, para não se permitirem serem iludidas pelos ladrões que se apresentam como pastor. Se te apresentou como pastor, mas quer te extorquir financeiramente, caia fora. Se apresentou como pastor,
mas quer te doutrinar com diversas ideologias, inclusive sendo legitimadas pelos conteúdos de fé, caia fora. Permita com que o bom pastor hoje te abra os ouvidos para a escuta desta palavra. Ele tem autoridade de entrar pela porta. O ladrão precisa pular o redil. Vamos agora nos versículos 3 e 4. Agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que você vai ler. Vamos lá, nos versículos 3 e 4. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele as chama, as ovelhas, pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Paremos aqui. Então, ao pastor, o porteiro que cuida do... Porque o pastor é capaz de fazer tudo isso em prol das suas ovelhas. Em primeiro lugar, as ovelhas escutam a sua voz. A ovelha é um animal que tem uma visão muito limitada. Ela não consegue enxergar muitos metros à sua frente, não se machucar, para ela chegar ao seu destino final, porque ela vê pouco. Mas, por um outro lado, a ovelha tem um ouvido muito aguçado, um ouvido que é excitante, e com o convívio do pastor, ela é capaz de conhecer a sua voz, e quando outros a chamam, elas não obedecem, porque sabem, não é a voz do pastor. E hoje nós precisamos nos colocar diante destas metáforas. Porque numa cultura visual que nos bombardeiam com imagens a todo momento, que nos condicionam a estas circunstâncias, a nossa visão vai ficando como que opaca, obscura, limitada. E é diante desta visão, talvez limitada, que os nossos ouvidos precisam ser excitados, estimulados para escutar o pastor. E é só capaz de reconhecer a sua voz quem convive com ele. Às vezes vocês, mães, recebem uma ligação dos seus filhos, que de repente muda a voz querendo passar um trote na mãe. Mas a mãe dá aquela gargalhada dizendo, eu sei que é você. Porque a convivência faz com que a pessoa seja capaz de reconhecer a voz do outro, mesmo que ele não esteja perto. Se nós voltarmos à Escritura, lá no Antigo Testamento, qual é o primeiro mandamento do povo de Israel? O Shema, escuta, ó Israel. Alguns biblistas vão dizer que esta frase, escuta, ó Israel, ouve, ó Israel, aparece mais de 1500 vezes em toda a Bíblia. E agora o que o Evangelho está nos falando? Que as ovelhas são capazes de escutar a voz do pastor. E durante essa semana, quando eu preparava a pregação de hoje, rezava esse evangelho, me vinha muito forte um outro sintoma da nossa cultura, que é a cultura do fone de ouvido, é a cultura do ruído,
que nos pede um barulho, um som, um tuk-tuk em todos os momentos do nosso dia. Se eu entro no carro, tenho que ligar o som. Se eu vou fazer uma caminhada, tenho que pôr o foninho do celular. Se eu estou em casa, tenho que ligar a televisão, o rádio, o celular ou o computador. E se vocês passarem ali, naquela rua do Camelódromo, nas lojas de Xing Ling, o que você mais vê na exposição? Caixinha de som. Depois, capinha de celular. São as duas coisas que a gente mais vê na exposição das lojas de eletrônicos. E por que tem tanta caixinha de som sendo exposta? Porque o nosso condicionamento tem sido constantemente ao barulho, ao tuk-tuk, à música, aos ruídos. E aí fazer silêncio, parar para escutar a palavra se torna, padre, muito desafiador, porque essa missa sua é comprida, essa pregação, meu Deus do céu, demora demais. Estou doido para ir embora, para ir para a feira, comer pastel, e fica aqui essa falação. Não é? Muitas vezes a gente reage diante desta forma, porque falamos demais e escutamos pouco. E o Evangelho nos dá uma sacudida. As ovelhas escutam a sua voz. Quem tem o ouvido entupido de fone, não terá possibilidade de escutar a voz do pastor. Aqui nós gastamos tempo com a palavra, porque é o lugar por excelência de ouvirmos o bom pastor, pelo seu evangelho, pela sua palavra. E as ovelhas que escutam a sua voz são chamadas de maneira pessoal, particular. Ele as chama pelo nome. E aqui tem um significado teológico, antropológico muito forte. Diante do Senhor, nós não somos contemplados no meio da multidão, como uma massa de manobra, mas diante do Senhor, nós somos olhados, contemplados, chamados na nossa individualidade, na nossa pessoalidade. Então, chamar pelo nome significa contemplar aquela pessoa na totalidade que ela é. Por isso que no dia do nosso batismo, ao sermos batizados, o nosso nome é dito por primeiro. Ontem pela manhã batizei 2 crianças aqui na paróquia, Elisa e Gael. Então eu dizia: Elisa, seja batizada agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor, ao olhar para você, como que Ele te chama? Pelo nome. Na inteireza, que é a sua pessoa, na totalidade de quem você é. Mas agora é necessário que você seja capaz de escutar a sua voz. Padre Max, o Senhor chama, a ovelha escuta a sua voz para fazer o quê? Para ser conduzida. O pastor a conduz para fora, e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor é aquele que conduz. O pastor é aquele que vai à frente. E aqui vem mais um desafio para o nosso tempo. Porque somos convencidos, diante de uma cultura egoísta e autossuficiente, que eu me basto. Então eu já não preciso mais dos outros, eu já não preciso mais
de que alguém me oriente, eu já não preciso mais obedecer, porque eu preciso fazer o que dá na minha cabeça. De repente, eu me convenço, já não preciso mais de fé e de igreja, porque eu com Deus na minha casa resolvemos tudo. E esta dimensão da autossuficiência, que hoje nos doutrina de maneira feroz, tem gerado uma legião de desorientados. Porque a partir do momento que não se permite ser conduzido pelo bom pastor, o que acontece com essa ovelha? Ela se perde pelo caminho. E qual a graça que hoje eu e você devemos pedir nesta missa? A graça da docilidade, de ouvir o bom pastor, de reconhecer a sua voz e de permitir que nós sejamos conduzidos por Ele. Porque esta dimensão de ser orientado, de ser conduzido, minha gente, ela é uma dimensão antropológica existencial. E começa desde pequeno. Uma criança recém-nascida, se ela não tiver a mãe para cuidar, para amamentar, ela não sobrevive. Uma criança pequena, mesmo que já consiga andar, falar, comer com as suas próprias mãos, se ela não tiver o pai, a mãe, a avó, que mantém o alimento, que leva para a escola, que cuida, ela pode correr o risco também de não sobreviver. E mesmo que depois que nós estejamos adultos, com mais independência, fruto do nosso desenvolvimento humano, também se faz necessário uma voz que nos oriente e uma mão que nos conduza. E o convite do bom pastor hoje para você, nesta Eucaristia, é para que você seja uma ovelha capaz de escutá-lo e capaz de segui-lo. Bento XVI, meditando esse evangelho, vai dizer que os dois verbos que são evidenciados no evangelho de hoje são esses: escutar e seguir. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as chamo pelo nome, eu as conduzo para fora e eu, como bom pastor, vou à frente. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que talvez seja um pouco indigesta, porém necessária. Na caminhada da sua vida, qual é o lugar que o bom pastor ocupa? Ele vai à frente, como nos disse o Evangelho, ou ele está no meio da fila, ou de repente pode ser que ele esteja onde? Lá no rabo da fila, lá no último lugar. Qual é o lugar que o bom pastor ocupa hoje na sua vida? Na sua caminhada de fé, na família, no trabalho, na vida em comunidade. Depois de sair as que são suas, ele caminha à sua frente. Peça hoje a docilidade de querer escutar o bom pastor e de querer segui-lo. Esse é um presente que a palavra quer te dar. Vamos agora aos versículos 7 e 8. Vamos juntos? Então, Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam, não os escutaram. olha que interessante. Das autodefinições de Jesus, além dele se manifestar como bom pastor,
agora ele se revela como porta. Para que serve uma porta, minha gente? Para ser um lugar de passagem entre um lugar e outro. Se de repente você está na casa, na sala, e quer ir para a cozinha, precisa ter uma porta para que você passe da sala para a cozinha. Então, porta é lugar de passagem. Qual é o tempo litúrgico que nós estamos vivendo? Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? Passagem. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ele é a porta das ovelhas, porque ele é o único capaz de permitir com que as ovelhas façam esta passagem rumo à casa do Pai. Jesus é porta para que as ovelhas entrem na casa do Pai, de onde elas saíram, e pela incapacidade de escutar a sua voz, que lá no princípio diz: vós podereis tudo, menos comer do fruto da árvore do conhecimento e do mal, do bem e do mal. Então, a incapacidade de escutar e de obedecer a palavra do Pai, fez com que estas ovelhas se perdessem pelo caminho. E agora veio o bom pastor, que por meio da sua Páscoa, da sua passagem, nos tirou da morte para a vida, nos tirou da escuridão para a luz, e hoje se faz porta, porque quer te dar acesso ao que Ele tem de melhor, Deus. Como seria bom se nós aproximássemos de Jesus, o bom pastor, que é a porta das ovelhas, para nos dar este grande presente, Deus. Qual é o nosso problema? De repente a gente aproxima de Jesus querendo bugiganga do Paraguai. Agora é made in China, né? Taiwan. Querendo as coisas do aqui e do agora. Você se aproxima do bom pastor porque ele pode te dar Deus. Porque ele é essa porta, a única que te conduzirá à casa do Pai. E nesse momento, Jesus nos afirma mais uma vez pelo Evangelho: eu sou a porta das ovelhas. É o lugar onde nós podemos adentrar. É o lugar da descoberta e da acolhida dos dons divinos, que vai nos dar acesso às realidades celestes que não poderíamos alcançar pelas nossas próprias forças. Agora, por meio desta porta, é possível alcançar a salvação. Vamos lá encerrar o texto, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou assim fascinado na pedagogia de Jesus. Ele é um excelente pedagogo. Como é que começou o Evangelho? Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta é ladrão e assaltante, quem entra pela porta é o pastor. Então nos apresentou o ladrão e o pastor. E agora encerra o Evangelho nos dando a indicação prática. O que o pastor faz e o que o ladrão faz. O pastor, que também é porta, salva,
dá liberdade, entra e sai, dá alimento, encontra pastagem. O pastor é capaz de dar a vida, e não é uma vidinha qualquer, mas é uma vida em abundância. Já o ladrão faz o que, gente? Rouba, mata e destrói. Você quer ficar com quem? Com o ladrão ou com o bom pastor? Eu quero ficar com o bom pastor. Mesmo que o ladrão chegue. Faça essa escolha. Olha que bonito. Eu sou o pastor, eu sou a porta, e sendo a porta, dou a você a graça da passagem para que você seja salvo. Essa passagem é de graça, gente. Ela é tão valiosa que não se poderia colocar preço, valor. Cuidado com os falsos pastores que são assaltantes e que querem cobrar de você o que é de graça. Esse é ladrão, mesmo que o nome seja de pastor. Cuidado quando se materializa demais o que é de graça. Quando precisa pagar, comprar, trocar, cuidado, isso é ladrão, isso é assalto. O pastor dá de graça, porque ama, porque quer oferecer a casa do Pai. E esta salvação é a salvação última, mas é a salvação cotidiana. Não é somente aquela que vai acontecer depois da sua morte, é também. Mas enquanto nós não chegamos lá, esta é a salvação que nos livra do mal, da perseguição, de tudo aquilo que quer nos destruir. Então, é a salvação última, mas é também a salvação cotidiana. Um outro elemento que eu não poderia deixar de falar: eu sou a porta, quem entrará por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Aqui Jesus fala de um elemento imprescindível para a fé, a liberdade, entrar e sair. O bom pastor não é aquele que põe um arreio na ovelha para controlá-la 24 horas, mas o bom pastor acredita na ovelha, o bom pastor ama a ovelha, e o bom pastor conduz a ovelha à liberdade, por isso que ela entra e sai. E o que está em alta hoje, inclusive dentro da Igreja Católica? Os movimentos ideológicos liderados por muitos padres, freiras, leigos, com seus canais, vídeos inflamados, que doutrinam os católicos 24 horas a ficarem presos sob as suas chibatas, sob as suas normas, sob os seus rigorismos. E quem se fecha à teologia do Evangelho vai ser dominado por uma ideologia e por uma doutrinação, inclusive com o estereótipo da religião. Cuidado, seja uma ovelhinha com o ouvido bem excitado à força da palavra. Viu que o pregador do vídeo que você gosta de ouvir no YouTube, no Facebook, no Instagram, está querendo trancar você dentro do curralzinho dele? Caia fora. Caia fora. O bom pastor hoje nos abre os horizontes para uma nova perspectiva da liberdade que somente Ele pode nos oferecer. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem.
A liberdade não consiste em fazer tudo o que eu quero. Isso é libertinagem e não liberdade. A liberdade consiste na capacidade da escuta da palavra, que é capaz de me orientar pelos caminhos, pelas pastagens, pelos campos por onde eu andarei. Por isso Jesus começou dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quer viver verdadeiramente a liberdade? Comece a escutar a voz de Jesus e permita que Ele te conduza, seja por onde você vai entrar, seja por onde você vai sair. Como seria bom se nós acreditássemos mais no Evangelho? Como seria bom se nós acreditássemos mais na palavra de Jesus? Porque de fato Ele é o único a nos proporcionar a verdadeira liberdade. Por isso Ele encerra: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A nossa vida é um grande dom que nós recebemos, de presente. Por isso que nós não temos o direito de tirá-la. Porque ela foi dada. Ela é dom, ela é presente. Ela é de graça, de tão importante que ela é. E ela foi nos dada como algo tão bom, porque através da vida expandida, dilatada, nós nos planificamos e nos realizamos como pessoas. Então entenda, a sua vida é um dom maravilhoso. Você é um presente de Deus, por isso que Ele te chama pelo nome. E consequentemente, a capacidade que você tem de escutá-lo, de obedecê-lo, de segui-lo, te possibilita um caminho onde você não se perde. É um caminho de passagem que te conduz à casa do Pai. E enquanto você está nesta vida, você viverá uma vida plena, abundante, cheia de sentido. Qual é o outro desafio do nosso tempo? As pessoas já não estão encontrando mais sentido em viver. Eu estou assustado com o número de adolescentes que eu tenho atendido nesses últimos tempos com depressão e falando em suicídio, minha gente. A meninada de 12, 13 anos que está na flor da idade. Se os nossos adolescentes, os nossos jovens já estão assim, imaginemos daqui 10 anos como é que vai estar os nossos adultos. Então, se nós queremos vida plena, ou seja, vida com sentido, vida que se expanda, vida que seja gostosa de viver mesmo em meio às intempéries, dificuldades que passamos no cotidiano, é necessário ouvirmos a voz deste pastor que tem o melhor para você. Porque todos aqueles que vêm a mim, todas as minhas ovelhas, elas terão vida e vida em abundância. Você quer desta vida em abundância? Sim ou não? Que bom, está aqui o caminho para você fazer. Então vamos encerrar a nossa pregação da palavra pedindo a vida em abundância. Pedindo Deus para nós, que é capaz de nos realizar como pessoas. Então por um instante reflita, como é que está a sua vida? Ela tem sido uma vida com sentido, uma vida abundante, uma vida plena? Vai dizendo ao bom pastor: eu quero escutar a tua voz. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero que o Senhor vá à minha frente, me conduzindo aos pastos verdejantes.
as águas límpidas. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Peça agora esta água que é capaz de te lavar de tudo aquilo que tem te maltratado. Peça agora este alimento das pastagens do Senhor, que é capaz de te saciar diante da sua fome interior. Peça agora ao bom pastor que fale ao seu coração diante de tantas vozes que você tem escutado, que muitas vezes te leva à perdição. E vai dizendo para ele: Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Repita isso para você: Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, e as forças o Senhor vai animar. Cantemos juntos pedindo essa graça. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Só as vozes, tu és, Senhor.